got something on my mind. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo e Deus no comando sempre. Nós não podemos esquecer que essa ideia de que existem padrões de percepção que antecedem a nossa experiência real. Ou seja, quando nós vemos algo, não é o objeto na sua forma pura e total que se apresenta a nós. Ele se apresenta de acordo com a nossa disposição, com a nossa capacidade de perceber. Isso aí é óbvio, nem precisa dizer, né? Do mesmo modo que se você olha algo por um binóculo ou por um microscópio, o que você vê não depende só da forma do objeto, mas depende da lente. Nós também temos as nossas lentes, né? O grande erro do Kant foi achar que com isso nós estamos virtualmente afastados das coisas em si. Nós só percebemos o seu aspecto fenomênico. Fenômeno vem do verbo grego phainestai, quer dizer aparecer. Nós só vemos aquilo que aparece, ou que parece. E com base nisso, ele invertia todo o conceito da ciência. A ciência deixa de ser uma descrição objetiva do universo e passa a ser apenas uma descrição correta de acordo com a forma da percepção humana. Ele não é subjetivista de maneira alguma, ele acredita que essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, então elas têm um certo valor de universalidade, mas elas não nos indicam o que as coisas são em si mesmas. Então, se você tirar esta presunção, essa pretensão explicativa geral que o Kant tem, a ideia vamos dizer, das formas que antecedem a experiência é muito boa e rendeu muita coisa, sobretudo no século XX. Se você pegar um exemplo, por exemplo, toda a psicologia da Gestalt é baseada nisso. Né? Existem todos os estudos do Rudolf Arnheim sobre percepção visual. Né? Quer dizer que se várias pessoas veem um quadro, né? O que elas estão vendo não é só o quadro, é o que do quadro corresponde aos padrões de percepção delas. O resto elas não percebem. Isso é o óbvio do óbvio, né? Porém, o Kant esqueceu de examinar o seguinte: para que um objeto se adapte às nossas formas de percepção, ele tem que emitir elementos que sejam correspondentes a essas formas. Ou seja, não é assim, aqui está o objeto puro no seu estado, que é incognoscível, e aqui está a nossa percepção que capta as coisas de acordo com o nosso cérebro. Não é assim. Nós temos uma forma de percepção, a forma está aqui, mas o objeto também tem uma forma de emissão. Isso quer dizer que existem dois a priori. A priori é aquilo que antecede a experiência. Existe o a priori subjetivo, que é o a priori humano, e existe o a priori objetivo, que é o do objeto. Ou seja, qualquer objeto tem em si a potencialidade de se mostrar de 1 bilhão de maneiras diferentes, conforme a estrutura perceptiva dos observadores. O exemplo que eu dou, por exemplo, se uma ovelha vê um lobo, ela sabe que não é coisa boa, ela sai correndo. Não é isso? Mas se uma formiga vê um lobo, não significa nada para ela. Né? Isso quer dizer que é subjetivo? Fala, não, o lobo é essas duas coisas. Ele é uma coisa para a ovelha e é outra coisa para a formiga. Ou seja, ele tem em si a capacidade de emitir esses dois tipos de informação. Então, a tese do Kant, de que ele fez a revolução copernicana, quer dizer, ele inverteu a ordem da ciência. A ciência, em vez de ser um retrato objetivo do universo, é apenas um retrato coletivo, retrato da comunidade humana. Portanto, o conceito fundamental do Kant, se você pensar bem, é o conceito de comunidade humana.
A comunidade humana é o centro do conhecimento, ela é a autora do conhecimento e ela é o padrão que determina o conhecimento. Não. O universo é muito maior do que a comunidade humana e ele também tem as suas formas e ele nos impõe essas mesmas formas. Não é isso? Se você pensar bem, eu comecei a pensar nisso quando eu era pequenininho, né? Que eu ficava muito tempo doente, na cama, delirando, e quando melhorava um pouco, eu tentava levantar da cama e eu vi que eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Então eu tinha que me reorientar no espaço, na noção de para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Tive que reaprender isso várias vezes. Ora, quando eu fazia isso, era eu que estava adaptando o mundo objetivo às minhas condições, ao contrário, eu que estava me adaptando a elas. Eu que estava me adaptando a um quadro externo. Porque não só eu estava dentro desse quadro das 6 direções, mas tudo que existia estava dentro do quadro. Ou seja, cada objeto era um outro centro no qual partia 6 direções. E o conjunto desses pontos é que nós chamamos de universo. O conjunto inesgotável desses pontos. Ou seja, tudo está dentro das 6 direções do espaço. Dito outro modo, tudo está no espaço. Então, isso para mim já me deu, quando era criança, tinha 6, 7 anos, a convicção que mais tarde eu teria ao ler o Kant. Quando o Kant diz que o espaço é uma forma a priori da nossa percepção, que o quadro não é um dado, o espaço não é um dado externo, mas uma forma da nossa percepção, isso está 100% invertido. Eu não posso enquadrar as coisas no espaço porque eu estou enquadrado no espaço. Eu não posso sair fora do espaço para enquadrar as coisas no espaço, só se eu fosse um ente supraespacial, né? E eu enquadro as coisas dentro do espaço. Isso seria absolutamente impossível. E daí eu perguntei, mas escuta, por que tendo examinado tão profundamente a estrutura da percepção humana, o Kant nunca se lembrou de examinar a estrutura da emissão, ou seja, as informações que os objetos passam uns para os outros e para nós. Se você pegar qualquer objeto, qualquer um, por mais insignificante que seja, ele tem em si a capacidade de aparecer de determinadas maneiras para determinados sujeitos e de outras maneiras para outros sujeitos. Por exemplo, dependendo do tamanho do observador. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, um sapo, vamos dizer, para um urso, é um bicho pequenininho. Mas, para um mosquito, ele é um monstro enorme. Eles estão errados, tudo isso é subjetivo. Falam, não, o sapo é realmente as duas coisas. Ele emite, né, a informação do seu tamanho para o urso de um jeito e para o mosquito de outro. Ele, pensa bem, imagina o contrário. Algum sapo teria a capacidade de ser visto por um urso como os mosquitos veem sapos? Não. E teria a capacidade de fazer o contrário também não. Então isso quer dizer, não é a forma da nossa percepção que delimita a forma do mundo, é o diálogo entre a forma da nossa percepção e a forma da emissão que vem dos objetos. Com isso aí, a tal revolução copernicana do Kant vai para o brejo. E o que sobra? Sobra a ideia de estudar as formas a priori da percepção, sem a pretensão de fazer dela o fundamento da nova ciência. Por exemplo, existe um historiador chamado William Baxendale. Ele estuda assim, a ótica em relação à pintura. Você acha possível que a estrutura do olho humano não tenha nada a ver com a pintura? Claro que tem. Né? Essa estrutura antecede tanto a experiência do observador de pintura quanto antecede a própria pintura. Né? Então, algo ela vai revelar sobre a pintura, sem sombra de dúvida. Mas isso quer dizer que no quadro não tem nada, que tudo vem do nosso olho? Quer dizer, eu olho para o quadro do Velázquez, sou eu que estou projetando aquela forma lá. Isso é inteiramente absurdo. Né? E você diz, nós todos estamos projetando juntos. Fala, também é absurdo. Né? Ou seja, pessoas que nasceram séculos depois do Velázquez estão projetando, né, o quadro do Velázquez e, por uma coincidência, todos os projetos igualzinho. É coisa infantil. Nesse aspecto, a filosofia do Kant me parece uma coisa pueril mesmo, sem brincadeira.
quando você sabe que o Kant nunca saiu da cidadezinha onde ele nasceu, eu vejo que ele era um homem cuja experiência pessoal era reduzidíssima e que vivia só de pensamento. E assim, vivendo só de pensamento, no mundo do pensamento, é possível você inverter, né, as relações de sujeito e objeto e transformar toda a ciência numa mera projeção, né, do aparato de percepção humana. Então, isto para mim é um ponto absolutamente fundamental. E com isso a gente restabelece a ideia do realismo. O que é o realismo? É aquilo no qual o conhecimento reflete a estrutura dos objetos percebidos e não só a nossa forma subjetiva. Quer dizer, a forma da nossa subjetividade não determina o que nós estamos vendo. Mas ela colabora. Claro que colabora. Por exemplo, outra experiência que para mim me dizia muito, eu tenho miopia no olho direito e hipermetropia no esquerdo. Quer dizer que eu via de um jeito aqui e do outro jeito ali. E eu tinha uma coleção de tartarugas. O pessoal achava que tartaruga era bom para bronquite, eu não sei porquê. Então eu tinha 8 tartarugas, né, cuja chefe se chamava Biju. Né, e eu botava a Biju e as discípulas dela para tomar banho no tanque. Né, e evidentemente olhando com a esquerda eu via de um jeito, olhando com o direito eu via de outro. Porém tinha uma coisa que permanecia idêntica, o quê? A direção para onde elas iam. Quando era para a direita, era para a direita. Quando era para a esquerda, era para a direita. Isto, a diferença de olho não alterava. Eu falei, existe uma estrutura objetiva do espaço no qual nós nos inserimos, eu estou dentro disso, as tartarugas estão dentro disso, o tanque está dentro disso e não tem escapatória. Porque isso não depende da estrutura da nossa percepção. Ao contrário, o espaço é um dos elementos determinantes, não só da forma dos objetos, mas da forma da minha percepção também. Então, o espaço não pode ser uma forma da minha subjetividade. O espaço, de fato, antecede a experiência, mas ele não pode ser uma forma da minha mente. A minha mente também está dentro disso, como o meu corpo também está. Então, a presunção kantiana de ter feito uma revolução copernicana é absolutamente ridícula. Você vê que o próprio Copérnico ele foi muito mais modesto, porque quando ele fez a teoria dele do heliocentrismo, ele só permitiu publicar depois dele morrer. Tá certo? Ele sabia que ia dar rolo, e ele não tinha muita certeza daquilo, tanto que até hoje essa discussão se prolonga. Você lê o livro do Robertson Genes, Galileo Was Wrong, você vê que a questão não está decidida de maneira alguma. De geocentrismo, heliocentrismo pode ser de um jeito, pode ser do outro. O próprio Einstein dizia isso, né? Só apenas sistema de referência, usa um outro. Então, quer dizer, se essa questão não está resolvida até hoje, né, você falar da revolução copernicana é uma presunção, porque nem mesmo na cosmologia você pode dizer que houve uma revolução copernicana. Houve uma possibilidade de revolução, quer dizer, o Copérnico levantou um negócio que pode ser uma revolução, mas não foi ainda, e talvez não venha a ser nunca. Né? Tanto que hoje até em viagens espaciais você ainda usa a referência geocêntrica. Né? Então, se a referência geocêntrica dá certo, é porque algo nela corresponde ao universo exterior. E o heliocêntrico também, tá certo? Então, agora no Brasil é proibido você dizer que não sabe alguma coisa. Por exemplo, tem todo esse debate da Terra plana. Né? Eu dei uma olhada e falei, não, esse negócio é muito complicado, eu teria que ficar anos estudando essa porra, não vou fazer isso não. Então o pessoal me pergunta, eu falo, eu não sei. Pronto, já virei terraplanista. Né? E tem pessoas sapientíssimas do Brasil que não leram absolutamente nada a respeito, não sabem nada, não sabem nem formular a questão. E elas falam de terraplanista assim, com um desprezo terrível. Quer dizer, terraplanista no Brasil virou xingamento. O nosso Congresso inteiro é assim. É? Eles sabem alguma coisa disso? Não sabem nada. Nunca estudaram e não são capazes de estudar. Né? E daí porque chega o seu Marcos Pontes e diz, mas eu vi a Terra. Não acredito que você viu. Simplesmente não acredito. Né? E, quer dizer, quanto você precisaria estar afastado para você ver a Terra como um globo? Todas essas fotos que a NASA distribui são todas feitas em laboratório. Não tem uma foto real. Quem diz isso não sou eu, é a NASA. A NASA confessa. Ou seja, nós imaginamos que é assim.
Eu digo, bom, você pode imaginar que é assim, pode imaginar que é do outro jeito, eu não sei. Sinceramente eu não sei, porém os outros também não sabem. Essa que é a verdade. Então, a falta de tolerância para com o estado de dúvida é um grave impedimento ao estudo de qualquer ciência. O senhor não aguenta ficar em dúvida 2 minutos, ele tem que arrumar uma certeza e proclamar aquilo lá. Quantas pessoas são assim no Brasil? Ora, praticamente toda a classe falante é assim. Toda as elites brasileiras é assim. Então isso quer dizer, e essas pessoas são as que mais falam em nome da ciência. Não é isso? Então, se você perguntar para o cara o que é ciência, ele vai mencionar algo da técnica da pesquisa científica. Ele diz, mas isso não é a ciência. Eu pedi a definição da ciência e não qual o instrumento que ela usa. Você não pega a diferença. Eu digo, eu te dou a definição de ciência. Ciência é você pegar, recortar um determinado campo de fenômenos e supor que esse campo de fenômenos é regido por uma constante qualquer. E daí você vai averiguar se essa constante existe. Aí entra a técnica da pesquisa. A técnica da pesquisa entra quando você já recortou o campo, né, e já tem a hipótese. Se você não tiver hipótese nenhuma, o que você vai investigar? Quer dizer, não é que a ciência produz a hipótese, ela precisa da hipótese primeiro para existir a ciência depois. E o recorte do campo fenomênico é feito pelo quê? É feito arbitrariamente. Você pode ter lá suas razões, você acha que é assim, acha que é assado, mas não tem uma razão objetiva que determine que o campo de observação será tal ou qual. Por exemplo, se eu quero saber se o negócio terraplanista, se é terra plana ou se é terra esférica. E digo, bom, a lista dos fenômenos que você pode observar para isso é praticamente infinita. Você escolhe um. Por exemplo, eu vou ver se eu botando o sujeito num barco e põe um mastro em cima do barco, se quando ele chega lá longe eu continuo vendo o mastro ou se ele sumiu. Esse é um dos milhares de fenômenos que você pode observar. Então, mas o mastro sumiu. E, bom, sumiu quer dizer o quê? Que ele afundou embaixo da... Quando chegou no horizonte ele afundou, porque a Terra é redonda, ele afundou. Falou, não quer dizer isso necessariamente. Pode haver um fator óptico nessa coisa. Então, você tem um segundo grupo de fenômenos para estudar. E assim por diante. Nenhum cientista pode afirmar de maneira razoável que o recorte que ele fez da realidade corresponde à estrutura da realidade. Isso é impossível, porque não há nenhum recorte fenomênico que exista por si mesmo. Todos dependem dos seus vizinhos. Tudo é interdependente. Daí o cara fala, não, mas nós podemos fazer como é que se diz? Multiciências. Estudamos a articulação das ciências. Fala, bom, meu filho, você articular ciências que já existem, você vai pegar o recorte que elas já fizeram. Ou seja, você não está partindo, vamos dizer, do mundo inteiramente objetivo, que ele já vem com o recorte pronto. Isso não existe. Quer dizer, essas pessoas que falam de ciência, elas nunca pensaram 1 minuto sobre o significado da palavra ciência. Eu não estou nem falando sobre o que a ciência de verdade é. Eu estou falando da palavra ciência. Elas não sabem o que quer dizer a palavra ciência. E quanto tempo você precisa pensar para você descobrir, por exemplo, que o território das várias ciências não corresponde a uma divisão objetiva? Por exemplo, onde termina a anatomia e onde começa a fisiologia? Sempre pode ter dúvida. Você não sabe se um determinado elemento é estrutural ou se ele é funcional. Isso não vem pronto. Ou seja, só para fazer essa simples distinção, você tem um trabalho miserável. Onde termina a física, onde começa a química? Isso até hoje dá discussão. Não é uma coisa muito simples, né? Então, o primeiro requisito para o sujeito poder raciocinar em ciência é ele ter tolerância para com o estado de dúvida.
Porque a maior parte das questões vão permanecer em dúvida para sempre. Quais certezas que a ciência universal produziu? Eu estou falando certeza no sentido absoluto da coisa. Como 2 mais 2 é 4? Eu vou dizer praticamente nenhum. Não há nenhuma descoberta científica que tenha um valor absoluto e incondicional. Tudo depende das condições em que o experimento foi feito. Por definição, depende disso. Que não quer dizer que seja inválido. É válido, mas até que ponto a palavra verdadeiro se aplica a isso? Se aplica de maneira relativa. Tudo em ciência é verdade relativa. Por isso é que nós vivemos numa época em que as pessoas acham que uma correlação estatística é uma prova causal. Todo mundo acha isso. Mas, ora, uma correlação estatística, evidentemente, ela não prova nada. Ela sugere que tem algo a ser investigado. Esse é o máximo. Não é isso? Por exemplo, então, as pessoas que moram em determinado lugar têm mais uma doença do que as pessoas que moram no outro. Né? Do que isso prova? Isso prova que você deveria investigar o assunto para saber por que é assim. É só isso que prova. Agora, depois que entrou em cena um negócio chamado mídia ou imprensa, a quantidade de pseudociência circulando no mundo virou um negócio absolutamente aterrador. Eu contei para vocês já que o editor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, disse que atualmente 50% dos trabalhos médicos são fraude. 50%. Agora, pensa, como é que você vai se orientar no meio disso? Quem pode ler todos esses trabalhos? Ninguém pode. O editor da Lancet pode? Não pode. Por outro lado, o cara que é prêmio Nobel de Medicina disse: todos os remédios produzidos pela indústria farmacêutica não se destinam a curar doença nenhuma. Eles só manter você num certo estado onde você possa continuar consumindo o remédio. Isso é verdade. Eu sei disso, eu sei até que ponto a indústria de remédio depende de anunciantes, essa coisa toda. Né? Então, se tem uma coisa que realmente não existe, é a tal da certeza científica. Existe certeza científica no aspecto puramente formal, no aspecto puramente lógico. Quer dizer, as leis elementares da lógica são a base de toda certeza. Esse tipo, A igual a A. Não é isso? Bom, pode-se conceber uma lógica na qual A seja diferente de A? Pode-se, mas será baseado na lógica que diz que A é igual a A. Então, sabendo que A é igual a A, eu posso conceber como seria se fosse diferente. Porque daí você não tem 2A, você tem 3. Né? E assim por diante. Né? Então, esse pessoal que estuda lógica, todo sujeito que estuda lógicas paradoxais, ele te dirá a mesma coisa que eu estou dizendo. Não existe uma lógica paradoxal. Eu que estou dando uma aplicação paradoxal à mesma lógica de sempre. Todos eles sabem disso, né? Aliás, no maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog, eu fui um dos 7 brasileiros convidados a apresentar trabalho lá, apresentei o trabalho dos 4 discursos. Não pude ir fisicamente, porque era na Suíça o negócio, e eu estava viajando para Romênia na época, uma coisa assim. Mas o trabalho foi apresentado lá. E ali tinha vários trabalhos sobre lógica paradoxais, todos baseados nisso. Mas isso não quer dizer que não haja certeza absoluta na lógica formal. Claro que existe. A lógica formal é idêntica à aritmética elementar, não tem como você escapar dela. Você pode inventar, pode variar em cima, tá certo? Mas é uma questão de usá-la como linguagem. Né? Então, isso quer dizer o seguinte: todas as discussões públicas, praticamente todas, são baseadas na trapaça. E as pessoas que são intelectuais, são estudiosas, que querem um grau de certeza maior, nunca podem acreditar na mídia popular. Isso é uma vergonha, porque 40 ou 50 anos atrás, nenhum homem de ciência, nenhum estudioso se baseava na mídia popular. Nenhum, nunca.
eles liam revistas profissionais, estudos profissionais da sua área. Ninguém citava a Folha de São Paulo ou o Globo, meu Deus do céu. Eu imagino, por exemplo, sei lá, o Otto Maria Carpo, né? Baseando a sua opinião numa coisa que saiu no Globo. Isso era impossível. Ninguém fazia isso. Pega o historiador comunista, Nelson Werneck Sodré. Ele nunca fez isso. Ele tinha vergonha na cara, pô. Hoje em dia, a opinião da mídia virou um negócio sacrossanto. Então eu me lembro de um estudo que eu escrevi nos anos 70. Quando eu comecei a ficar realmente impressionado com o poder da mídia. Eu dizia, olha, até aqui existia um negócio chamado cultura, alta cultura, que tem a sua dinâmica própria, tem a sua produção própria, etc, etc. Existe o reflexo disso que sai na mídia. Não é isso? Então, na mídia noticia jornais, noticia conferência que o seu fulano fez, noticia discussão que está havendo entre professores. Quer dizer, a mídia reflete de longe a atividade real da alta cultura. Só que nos últimos tempos, a tendência é a mídia mandar na alta cultura. Quer dizer, ela dirige a atividade da alta cultura. Isso eu escrevi na década de 70. Era um processo que estava começando, hoje está consumado. Acabou. 50 anos atrás eu escrevi isso. E eu já estava com medo naquela época. Eu estava trabalhando no Jornal da Tarde e via, quer dizer, o peso intelectual que o jornal começava a ter. Por exemplo, o Estadão, naquela época, ainda tinha o suplemento literário. Então você tinha o jornal, que era uma publicação popular, e dentro dele você tinha um negócio de mais alto nível, que era o suplemento literário. Daqui a pouco, o suplemento literário desaparece. E começa a surgir outro tipo de suplementos, como o Mais da Folha, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais. Não é isso? Que já não era um suplemento, não era uma coisa escrita por escritores, por filósofos. Não, era jornalismo, gente. Palpiteiros, jornalísticos. E hoje esse processo está consumado. Então, você imagina, você pega, por exemplo, o nosso congresso inteiro. Quantas pessoas cultas tem ali? Eu respondo, nenhuma. Nenhuma. Só tem semi-analfabeto. Todos são semi-analfabetos, do primeiro ao último. Tem uns que reconhecem, tem o mérito de reconhecer. Mas outros se acham senhores doutores. Quem pode resolver isso? Nós podemos resolver. Ninguém mais vai resolver. Ninguém mais está consciente disso. Ou seja, temos que restaurar não só a intelectualidade, mas restaurar a autoridade da intelectualidade. A autoridade que é baseada no quê? Na honestidade intelectual. Temos que impor os padrões de honestidade intelectual que foram totalmente esquecidos. Quer dizer, quando aparece um cara que nesse seu Ranfoldo, né? O que esse cara entende? Chega lá, sou doutor, não sei o que. O que significa, rapaz, um papel assinado por outro semi-analfabeto igual a você? Você acha, por exemplo, que eu aceitaria um diploma assinado pelo seu Gianotti, que dizia que filosofia é uma atividade com textos? Eu falei, você não sabe o que é filosofia, então, por favor, não ensine isso, muito menos para mim. Não tente me ensinar essa coisa, você não sabe nada disso aí. Então, eu na época convivia muito com o Rolf Kuntz, que era jornalista e era professor da filosofia. Ele estava consciente dessas coisas. Mas era o emprego dele, não podia ficar falando. Então, você vê, quando você vem de uma família pobre, a conquista do emprego é uma questão vital para você. Então o emprego tem uma autoridade sobre você. Mas espera um pouquinho, você precisa deixar que essa autoridade entre na sua alma? Você precisa obedecer realmente, sinceramente, do fundo da alma, ou você precisa apenas fingir? Basta fingir. E saiba que está fingindo, porra. E até confesse que está fingindo. Você pensa que o seu patrão vai achar ruim? Nem de você dizer que eu finjo que respeito você, ele sabe que é fingimento. Isso é profissão intelectual, mais ainda você tem a obrigação de saber que está fingindo. Né? Você
tem que levar isso a fingir, você tem que fingir apenas para o público que está interessado no seu fingimento, ou seja, os seus chefes, seus colegas, os outros não. Você não precisa, quando você vai no botequim da esquina conversar, você não precisa continuar fingindo. Quando você está em casa conversando com sua mulher, seus filhos, não precisa estar fingindo. Então, uma nova geração de intelectuais é a coisa mais urgente no Brasil. Senão, nenhum debate público vai ser sério jamais. Vocês não perceberam que nós temos um negócio chamado STF, Supremo Tribunal Federal? Que os caras, sabem o que os caras entendem de direito? Nada. Nada. Todos vão lá com o rótulo de saber jurídico. Não sabem nada. Eles não sabem ler a Constituição, eles não entendem o que estão lendo, porra. Daí o pessoal pensa, não, eles são espertos. Não, não, não. Você pensa que é possível você viver enganando as pessoas sem uma dose substancial de auto-engano? Ninguém aguenta, porra. Pra você enganar os outros, você precisa enganar você primeiro. Ou seja, você começa enganando os outros e depois você começa a acreditar. E no fim você termina sendo um imbecil sincero. Mentiroso sincero. Tudo que você diz, você acredita mesmo. O Alexandre de Moraes acredita em tudo que ele diz. No começo ele não acreditava, agora ele acredita. Porque de tanto você mentir, você tem que acabar de acreditar nas coisas. Claro, não, para você começar a mentir. Tem que ter memória também. Você já parou para pensar o seguinte? Quando você inventa uma mentira, todos nós somos crianças, já inventamos uma mentira alguma vez, né? Você sabe que precisa sustentar aquela mentira, você precisa inventar outra e outra e outra e outra e outra, e você não consegue guardar todas na memória. E este é o problema. Então, a única solução é você esquecer que era mentira e passar a acreditar realmente. Você está entendendo por que o mentiroso tem de ser sincero? Ele tem de começar a acreditar naquilo que ele disse. E este é o grande problema. Porque daí você criou a falsificação geral. Então, por isso que é importante que num país haja um certo número de pessoas que saibam distinguir o real do irreal. E que exerçam uma fiscalização. Essa é a função dos chamados intelectuais, meu Deus do céu. Se bem que a origem deles não foi essa, a origem deles foi bem mais vergonhosa. Os intelectuais surgem no século XVIII como propagandistas da Revolução. Mas eles não precisam ser somente isso. É isso. Então deu para entender? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Quem puder, apoie nosso canal, compartilhe, comente, curtam os vídeos e ajude a divulgar cada dia mais os conhecimentos, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Forte abraço, tamo junto.